Olá, queridos. Ajeitando meu celular aqui. Bem-vindos todos. São quase 14h30. Vamos dar um tempinho para o pessoal entrar aqui na nossa live, ao vivo, no Instagram. Eu acho que é a nossa sétima, podemos chamar de aula aqui, né? Estudo bíblico, nosso sétimo encontro, acho que é o sétimo. Dá uma semana então de ensino aqui sobre o final dos tempos. Ontem vimos sobre a ressurreição dentre os mortos, em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, ressurreição dentre os mortos. Vamos ver se entra aí alguém para participar, para assistir. Temos aqui já minha esposa sempre dando uma força aí. Bem-vinda, Mônica. Alegria, podemos estudar a palavra do Senhor, né? Sei que é um horário assim que muitas pessoas, a maioria tem alguma atividade ou estão trabalhando ou estão fazendo alguma outra coisa importante, né? Mas tem sido um horário assim que a gente pode estar junto. Essa semana aí encerramos hoje essa série sobre o final dos tempos. Vimos sobre o arrebatamento da igreja, a restauração de todas as coisas, a restauração do reino a Israel, né? Que um dia para com o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos como um dia, como diz lá em 2 Pedro, né? E sobre o milênio, sobre a segunda vinda de Cristo. Hoje nós vamos ler Mateus capítulo 24, então prepare-se aí para receber a palavra do Senhor. Aqui a Dorvalina está entrando também, um abração para a Dorva. Vamos ver, mais pessoas podem entrar aí, esperando um pouquinho. Isso aqui fica gravado no Instagram, depois fica gravado também no meu Facebook, e também tem ficado gravado como um conteúdo bíblico, para ser depois também acessado, ser também instrumento de pesquisa, aprender um pouco mais sobre textos bíblicos a respeito da segunda vinda, a respeito do tempo da grande tribulação que nós vamos ver hoje, a respeito da segunda vinda de Cristo. Temos esse tempo de pandemia, de epidemia, de essa situação tão diferente que ninguém esperava, né? Mas de pandemia a nível mundial, essa restrição das pessoas ao convívio social, distanciamento social, isolamento social, tudo isso também no nosso país, aqui na nossa cidade. Então, uma situação tão diferente que nos faz lembrar mesmo, nos faz remeter. Nestor, bem-vindo também, de Forquetinha, pastor Nestor. Que bênção, né? Podermos estar juntos aí, acompanhando. Nos faz remeter aos princípios das dores que Jesus fala, nos faz observar a iminência da volta de Jesus, o desejo da igreja para com o retorno do Senhor. Nós lembramos o que Paulo diz o que Paulo escreve para Timóteo na sua carta 2 Timóteo, antes de morrer, prestes a partir, já agora a coroa da justiça me está guardada, e para todos os quantos amam a sua vinda, a coroa da justiça para todos quantos amam a sua vinda. Eu quero conclamar a igreja do Senhor Jesus, né? Para que nós amemos a vinda de Cristo, amemos a segunda vinda do Senhor Jesus, para que estejamos preparados. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, ressuscitar, subiu ao céu, está à direita de Deus Pai, de onde virá para julgar os vivos e os mortos, diz o credo apostólico. Então essa esperança cristã, Jesus vai voltar. Nós vimos num texto que ele vai pisar no Monte das Oliveiras, vai reinar em Jerusalém, Israel, né? Venceu o anticristo. E nós vamos ligando esses textos uns com os outros. Esse pisar no Monte das Oliveiras foi citado aqui também em Zacarias, né? E hoje nós vamos ver um texto apocalíptico, não é exatamente o livro do Apocalipse, mas é um texto escatológico, apocalíptico, dos últimos dias, do próprio Senhor Jesus, o sermão profético de Cristo. Os discípulos perguntaram para ele, e ele dá a resposta nesse
sermão profético aqui em Mateus 24, que também está registrado em Lucas capítulo 21, né? Do jeito como Lucas escreve, comparando com Mateus, nós vamos hoje pegar Mateus. Em Lucas também fala, só em Lucas, que haverá epidemias, terremotos e epidemias no final dos tempos, no princípio das dores. É o que nós estamos passando, epidemias. Mateus, o texto que nós vamos ver um pouco melhor aqui, não usa essa expressão epidemias, né? Mas fomes e terremotos. Vamos orar, amados. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma vez podermos estudar a Tua palavra aqui nesse sermão profético de Cristo. Pai amado, fala conosco no coração de cada um, preparando, nos abrindo o nosso coração para a volta de Jesus, abrindo o nosso coração também para viver nesse mundo, nessa terra, passando dificuldades, tribulações, mas prevalecendo em Jesus Cristo até aquele dia, Senhor. Repreendemos toda obra maligna, declaramos todos os demônios expulsos, o diabo já foi vencido na cruz de Cristo, declaramos a Tua vitória, Senhor Jesus, sobre todos os principados e potestades, Senhor, porque Tu és o nome que está acima de todo nome. Amém. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Senhor. Então vamos dar uma olhada aqui em Mateus 24, vou começar lendo aqui versículo por versículo, não todo o capítulo, mas uma boa parte, tá? Jesus saiu do templo, aquele templo reconstruído por Herodes, né? No tempo do Novo Testamento, e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhes mostrar as construções do templo, a grande construção, o templo, esse templo que depois foi destruído no ano 70, né? Ele, porém, lhes disse, e aqui já estava profetizando isso, a grande construção, eles estavam admirados. Nós podemos relembrar, aqui temos o templo de Salomão, filho de Davi, o primeiro templo de Israel, suntuoso, grande, depois foi destruído em 586 pelo Nabucodonosor, os babilônios, né? Aí o povo foi levado cativo, depois o povo voltou de 70 anos, voltou e sob Esdras, sob Zorobabel, sob os líderes ali, Ageu e Zacarias, que profetizaram, né? Foi reconstruído o templo de Jerusalém, foi concluído. Depois ele foi novamente profanado no tempo dos Macabeus por Antíoco Epifânio, que é um personagem, não é um personagem bíblico, mas um personagem do período interbíblico, Antíoco Epífanes, que nós vamos perceber até aqui, voltando um pouquinho de Mateus para Daniel. Ele é um tipo do anticristo final, o anticristo escatológico que ainda vai acontecer, né? Aquele filho da iniquidade, o filho da perdição, o homem da iniquidade, que fala lá em 2 Tessalonicenses, que Paulo falou, que Apocalipse fala como a besta, né? O anticristo, e que aqui também Jesus vai falar, e que Daniel também falou, né? Então Daniel, no Antigo Testamento, profetizando, Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento, né? Ele fala desse Antíoco Epifânio claramente, e fala também do anticristo escatológico no final dos tempos, que Jesus aqui vai também mencionar. Aqui estão falando do templo, esse templo foi reconstruído ali na volta dos judeus para a sua terra, né? No tempo de Esdras, Neemias, Esdras, a reconstrução dos muros, a reconstrução do templo, e esse templo foi profanado então por Antíoco Epifânio. Ele fez um sacrifício a Zeus, um ídolo grego, né? Um sacrifício a Zeus no templo, e foi profanado, foi destruído de certa forma, profanado, e depois esse templo foi novamente reconstruído por Herodes. Então o templo de Jesus, no tempo de Jesus, no tempo do Novo Testamento, é o templo reconstruído por Herodes, já a terceira vez então, dentre essas 3 vezes aí. E esse templo vai ser destruído no ano 70, depois de Cristo, pelos romanos, sob o general Tito, o imperador, acho que era Vespasiano, dos romanos, né? Eles invadem Israel, saqueiam, destroem Jerusalém, destroem o templo e o povo de Israel. Isso é um evento histórico que nós temos reportado tantas vezes aqui, mas tão importante. E vem a diáspora dos judeus pelo mundo todo. E aí em 1948, já antes disso, nós vemos o retorno, o sionismo, o retorno de judeus para a Palestina, e já no final do século XIX, né? Até um movimento não cristão, mas depois também temos
o sionismo cristão, né? O retorno, a percepção da restauração de Israel, que essa parte do povo voltar para Jerusalém faz parte dessa restauração, até que venha o reino, Deus restaure o reino a Israel sob o descendente de Davi, que é Cristo, que vai reinar, né? Que vai reinar sobre Israel, sobre as nações. Ele é o rei das nações, aleluia. E estou fazendo uma introdução aqui, porque por esse texto aqui nós podemos também perceber e acreditar que haverá uma reconstrução do templo de Jerusalém. Jesus diz, verso 2, ele, porém, lhes disse, vocês estão vendo todas essas coisas? Olha, Jesus está dizendo, em verdade lhes digo que não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Foi tudo derrubado no ano 70 mesmo, porque os líderes judaicos, eles disseram, quando eles disseram para Jesus, caia sobre nós o seu sangue, o sangue de Cristo, eles disseram para Pilatos, crucifica-o, caia sobre nós o seu sangue, né? E Pilatos, quando eles disseram assim para Pilatos, olha, nós não temos outro rei senão César, o imperador romano. Aí foi uma apostasia, foi assim um desligamento de Cristo mesmo, porque eles deveriam reconhecer Jesus como Messias, o seu rei, e os judeus disseram, nós não temos outro rei senão César. E os judeus, eles estavam debaixo daquela opressão romana, opressão política romana, reduzidos a Judéia reduzida a uma província romana, ao invés de estar naquela posição que Deus preparou para Israel, de que viria o Messias, e veio o Messias e restauraria o reino a Israel, o descendente, Jesus, o descendente do rei Davi, aquele grande reinado, né? O ápice, assim, o apogeu do tempo de Israel na face da terra, com a terra conquistada, com Davi, depois com Salomão, um grande reino, mas aí começou a decadência por causa da idolatria, a divisão dos reinos do norte e do sul, veio a idolatria e veio o desterro para a Babilônia, depois a restauração. Então temos toda essa história do povo de Israel, né? E quando os líderes judaicos disseram, caia sobre nós o seu sangue, eles estavam assim, querendo crucificar Jesus, que é o seu Messias, e deixar de reconhecê-lo e dizer, e preferir até César, não temos outro rei senão César. E aquilo, de certa forma, satisfez o Pilatos, ele entregou Jesus para ser crucificado, lavou suas mãos, se disse inocente, mas entregou Jesus para ser crucificado, cumprindo as profecias, ele morreu por nós, pelos nossos pecados, né? Veio para o que era seu e os seus não o receberam, os seus irmãos judeus, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então nós podemos crer, confiar, e assim aconteceu no ano 70, aquele templo, realmente, veio assim um julgamento, eu acredito, um julgamento sobre os judeus, até em função de entregarem o seu Messias para ser crucificado. Caia sobre nós o seu sangue, realmente se cumpriu isso, o templo foi destruído, foi terrível a perseguição, a provação. O historiador Joséfo escreve sobre isso, diz que o sangue corria pelas ruas, muito sangue, muita matança, muita perseguição. Nós vamos ver aqui isso sendo também um tipo da grande tribulação no tempo do fim. A grande tribulação no tempo do fim, eu já estou me antecipando um pouco aqui a leitura, mas a grande tribulação no tempo do fim, nós precisamos perceber o seguinte. Lendo o livro de Daniel, nós temos 69 semanas até a vinda do ungido, até Cristo, a primeira vinda. Resumindo assim, 69 semanas até a primeira vinda de Cristo. E aí nós temos a 70ª semana, que fala, a 70ª semana, né? Semana de anos, 7 anos, certo? São 490 anos, 7 vezes 7, 490 semanas de anos, elas vão, a 79ª chega muito, matematicamente, chega até a primeira vinda de Cristo, e depois nós percebemos então que a 70ª semana há um hiato
que é esse tempo dos gentios, que nós já vimos aqui também, esse tempo da formação da igreja, o mistério de Deus, esse ato no plano de Deus, porque Jesus ainda não retornou, porque Israel ainda não foi restabelecido, a fé em Israel no Messias, né? Plenamente, e isso precisa acontecer, todo Israel será salvo, e esse ato, então, até que vem a 70ª semana, que é a semana, os 7 anos da grande tribulação, que fala claramente no Apocalipse também. Nós percebemos que a primeira metade dessa semana não é uma tribulação tão intensa, vai ter um anticristo que vai fazer um pacto com Israel, com o povo judeu. Alguns pensam até que esse anticristo pudesse ser propriamente até judeu, porque Jesus tem uma palavra que ele diz assim: eu vim no nome, o Pai me enviou, vocês não me receberam, mas vai vir aquele que vem no seu próprio nome e vocês o receberão. Alguns podem pensar que o antimessias, o anticristo, fosse até um judeu, um falso judeu, então, que vai romper esse pacto, essa aliança. Podemos até ver essa aliança para permitir a reconstrução do templo, né? Às vezes a gente não entende bem essa reconstrução do templo, porque o templo mesmo no Novo Testamento é a igreja do Senhor. Mas nós percebemos, né, que até diz lá em 2 Tessalonicenses, ele vai se assentar no santuário de Deus, e nos indica essa reconstrução. E os escatologistas normalmente percebem que alguns já dizem que esse templo já está sendo construído, as pedras já estão, muitos judeus já estão preparando isso, e tem lá a Mesquita de Omar, tem toda essa questão. A Mesquita de Omar, lá naquele lugar, temos o Muro das Lamentações do antigo templo, que ficou ainda, e tem uma mesquita naquele lugar, que é o lugar onde Abraão ia sacrificar o seu filho Isaac, o Monte Moriá, que é o lugar também onde foi colocado o primeiro templo, onde Davi ali preparou tudo para o templo. Então é um lugar assim de muito significado para os israelitas, muito significado para os cristãos, e também os árabes, ou melhor, os muçulmanos têm ali como um lugar sagrado também, um dos lugares sagrados da sua religião, o islamismo, essa mesquita de Omar ali. Então esse dia eu estava vendo um pregador também, pastor Aloysio Silva, que fala sobre esse assunto também do Apocalipse, né? Tem aí na internet também, estava vendo que ele no caso acredita que possa ser um árabe, né? Para fazer um acordo com os judeus para permitir essa construção do templo, ou um árabe, um muçulmano até. Quando a gente fala árabe, não é um sinônimo de muçulmano. Muçulmano é uma religião, é a religião do islamismo. Tem muitos árabes, é uma etnia, é uma nacionalidade, mais do que uma nacionalidade, é exatamente uma etnia, os árabes. Então existem cristãos árabes, existem muitos, a maioria devem ser muçulmanos, existem árabes também, amigos de Israel também, né? De alguma maneira. Mas então, nós poderíamos pensar que o anticristo pode ser um europeu também, na reconstrução do Império Romano, né? Há uma ideia, uma hipótese do Império Romano redivivo, vamos dizer assim. Quando nós eu estou indo um pouco, antes da leitura, estou indo um pouco além aqui, mas tudo bem. Vamos falando, mais pessoas podem ir entrando aí, né? E vamos pensar assim, vamos pensar a Igreja Católica. A Igreja Católica pode ser, não queremos dizer assim, por exemplo, a Igreja Adventista normalmente pensa que o Papa é o anticristo. Alguns evangélicos, muitos evangélicos, talvez no tempo da Igreja Protestante, ou melhor, no tempo de Lutero, talvez ele até pensou também que o Papa pudesse ser o anticristo. Nós não temos assim essa opinião dessa forma. Pode ser um falso profeta. Dentro do catolicismo pode ainda ter pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo de todo o coração, e ou vão ter que sair daquela religião. A verdade é que essa religião, não só o catolicismo, mas se nós formos lá para o Apocalipse, nós vamos ver que deve haver uma religião final ecumênica, humanista, no sentido do ecumenismo das religiões, pegando todas as religiões, como assim uma religião do mundo, e pode ser uma religião que apoia o anticristo também. E os verdadeiros cristãos vão ter que ficar totalmente do outro lado, do lado de Cristo, o verdadeiro Messias, né? O Senhor Jesus Cristo.
que vai voltar. Então, amados, eu estava dizendo que o título, nós podemos ver uma simbiose da religião católica que está lá no Vaticano, que está em Roma, né? Nós podemos ver, isso aqui tudo foi escrito no Novo Testamento na época do Império Romano, então alguns na igreja primitiva também podiam pensar que o anticristo fosse o imperador romano, ou não, ou Nero foi, no tempo de Nero foi um terrível imperador, no sentido que colocou a culpa nos cristãos, que teriam incendiado Roma, mas foi uma culpa que ele achou no povo cristão. Então a perseguição do Império Romano contra o cristianismo, contra os verdadeiros cristãos, antes da época de Constantino, que foi o imperador no ano 300, e lá vai, né, no quarto século, que se tornou cristão. Antes disso, houve perseguições terríveis contra os cristãos, principalmente na época de Domiciano, no segundo século. O segundo século foi o imperador Décio também. Agora não tenho as datas bem pormenorizadas, mas o segundo século foi um século mais do que o primeiro de terrível perseguição a cristãos, né? A gente sabe que eram colocados nas arenas e o povo ficava aplaudindo, e os cristãos serem mortos nas arenas, comidos por leões. Então esse é um contexto do mundo primitivo, do mundo do Novo Testamento e pós o Novo Testamento. E Jesus, ele então, eu queria dizer, que, por exemplo, o imperador tinha o título de sumo pontífice. Então nós vemos no catolicismo ficando ainda aquele título de sumo pontífice, alguma identificação com o Império Romano, né? Poderíamos fazer alguma identificação. Então, quem sabe, conjecturar no sentido de que o anticristo também pudesse vir da Europa. Antigamente se falava no mercado como europeu, hoje temos a comunidade europeia, e aqueles os 10 chifres lá de Apocalipse, que poderiam ser 10 nações na Europa unidas. Hoje são bem mais nações, mas eu acho que a gente precisa olhar também para a Europa, muito, o antigo continente, né? Roma tem um simbolismo muito forte na Bíblia, como a cidade, a capital do mundo na época. Assim, temos que olhar muito para Israel, evidentemente, né? Que é como um sinal ali, a figueira que está sendo restaurada, Israel, e temos que olhar, ficar por dentro disso tudo para ver os tempos e olhar a palavra de Deus aqui. Vamos voltar para a palavra aqui. Então, essa destruição de Jerusalém foi profetizada e realmente aconteceu, né? O templo. Vamos para o princípio das dores, Mateus 24, verso 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele, em particular lhe pediram, eles tinham uma curiosidade, esse assunto da sua vinda. Vejam que Jesus estava ali com eles, e eles estão perguntando sobre a sua vinda. É que eles tinham uma noção, uma esperança messiânica. Jesus já tinha vindo, mas as profecias indicavam, eles não tinham entendido, não estavam entendendo bem aquilo que Jesus precisava morrer na cruz, ressuscitar, né? E Jesus dizia para eles: é importante que o Filho do Homem pereça, morra na cruz e ressuscite. E Pedro chega a dizer para ele: Senhor, tem compaixão de ti, isso não vai acontecer para ti. E Jesus diz: arreda Satanás, porque Jesus precisava passar pela dor, pela humilhação, claramente profetizada, e pela morte, claramente profetizada em Isaías 53, em outros textos das Sagradas Escrituras. Mas veja que eles perguntam aqui, diga-nos quando essas coisas vão acontecer. A destruição do templo? E que sinal haverá da tua vinda, da sua vinda, do Filho do Homem, e o fim dos tempos? Que sinal vai ter da tua vinda? Quando vão acontecer essas coisas, as tribulações e o fim dos tempos? Jesus falou: eis que estou convosco até o final dos tempos, até a consumação do século, até o juízo final. Então havia uma certeza assim daquela época, do retorno de Cristo. Havia uma esperança, a restauração do reino a Israel, sair debaixo do jugo romano, a restauração do rei a Israel, né? Havia essa esperança messiânica, e Jesus vai responder, amados. A literatura escatológica na Bíblia, por isso a gente precisa, não é que a gente precisa prever quando Jesus vai voltar, cair em erros assim como já tantas vezes caíram
ou não é porque a gente é por curiosidade apenas, mas é para uma esperança, é para o fortalecimento da nossa fé. Ler o Apocalipse, a gente não vai desprezar o Apocalipse porque pode ter figuras, simbologias um tanto difíceis. Não. A Bíblia interpreta a própria Bíblia e nós vamos ligando texto com texto e as coisas vão clareando. Nem tudo está tão assim claro, né? Há perguntas e indagações, mas nós vamos crescendo e a nossa fé vai crescendo, e a verdade é que nós precisamos amar a sua vinda, né, para receber a coroa da justiça. Pois bem, Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E tu sabe que no tempo de Jesus, antes e depois, havia outros falsos messias, falsos cristos que se diziam messias, depois de Cristo também, décadas depois, vinham pessoas que reuniam lá seus 300, 400 mil, quem sabe milhares de seguidores, mas daqui a pouco sumiam e daqui a pouco não prosperavam e realmente eram falsos cristos. Hoje em dia tem falsos cristos. Hoje em dia, quando as religiões dizem assim que Jesus é apenas um dos iluminados, e Buda ou Krishna ou outros têm uma iluminação plena, de vez em quando surge alguém aí se dizendo Jesus, até um falso Cristo, né? Seitas orientais e tal, e gurus e mestres no sentido de que são divinização, que são como que pessoas que chegaram a uma iluminação e vão se dizendo também pessoas comparáveis a Cristo. Então nós não podemos seguir essas pessoas, né? Porque eles vão dizer eu sou o Cristo, enganarão a muitos, vão enganar. Quantos são enganadores? Só Jesus é o Senhor. E vocês vão ouvir de guerras e rumores de guerras. Bom, isso aqui foi escrito lá nas primeiras décadas da era cristã, né? Ou na segunda metade do primeiro século, né? Marcos foi o primeiro evangelho escrito, bem remoto, né? E Mateus logo após. Então, haverá guerras e rumores de guerras. Já tinha guerras, rumores de guerras, mas isso foi crescendo, né? Se nós observarmos, olha só, a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, guerras enormes. E isso tem acontecido até os nossos dias. Guerra na Síria, guerra no Iraque, guerra no Afeganistão, guerras e rumores de guerras. É o princípio das dores. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Tem mais coisas para acontecer. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, já fazem mais de 70 anos, né, que ela terminou, de uma abrangência mundial. E muitas vezes, lendo o Apocalipse, nós podemos ainda perceber uma terceira guerra mundial de situação terrível, né? E muitas vezes esses rumores de guerras e rumores de guerras, né? Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Jesus está dizendo que isso tudo ia acontecer e realmente acontece. Aquelas fomes na África hoje em dia. No tempo do Novo Testamento havia fome em Jerusalém, tanto que Paulo fez coleta lá nas igrejas para ajudar os irmãos judeus, né? Mas mais e mais fomes, aqui sim, Lucas fala epidemias, como nós estamos vivendo agora, princípio das dores e fomes, e com tanta riqueza, o ser humano não conseguiu resolver ainda, com tanta riqueza, tanta indústria, tanta agricultura, indústria, ainda não resolveu no sentido de que todas as pessoas tivessem o seu alimento, né? E ainda fomes, e às vezes cada vez mais ainda, quando vemos aquelas cenas, por exemplo, na África, né? E secas, e aqui também secas e fomes em vários lugares do mundo. Muita gente no mundo passa fome, certamente. Milhares, milhões de pessoas. E terremotos em vários lugares. Também quem estuda esses terremotos também foi num crescendo. Temos terremotos em toda a era cristã, terremotos, mas nos últimos tempos, né? Terremoto, por exemplo, no Haiti, morreram 200 mil pessoas. Terremoto no Japão. Prevê-se um terremoto na costa oeste, nos Estados Unidos, e muitos terremotos, né? As notícias são nesse sentido aí.
Porém, todas essas coisas são o princípio das dores, que eu acho que é a época que a gente está vivendo, né? Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Aqui a perseguição, né? Para os cristãos, judeus e cristãos, né? Como tem acontecido, Segunda Guerra Mundial, o holocausto para judeus, mesmo judeus não crentes em Jesus, né? Mas aqui podemos pensar muito nos judeus messiânicos também, e nos cristãos, então. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão, odiarão, muitas vezes dentro da sua própria casa. Vocês serão odiados por todas as nações. Olha só que coisa naquele tempo. O princípio das dores. Odiados por todas as nações. Haverá uma perseguição generalizada contra os filhos de Deus. Nós já vimos isso, por exemplo, na União Soviética, né? Antes da queda do muro de Berlim, antes da queda da cortina de ferro na União Soviética, aquele sistema ateísta, comunista, que tem resquícios até hoje. Se fores para a China, então, né? Também que continua esse sistema, e Coreia do Norte. Então, nós temos tantos relatos de milhares, milhões de cristãos perseguidos e mortos em muitas nações. Já acontecendo isso, quanto mais no tempo do final serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Por causa de Cristo. A perseguição não é política por outra razão, é por causa de Cristo. Ainda que muitas vezes enquadrada como politicamente também, né? Nesse tempo, muitos vão de escandalizar e trair e odiar uns aos outros. Cristãos traidores que vão trair os verdadeiros cristãos. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos, como já comentamos, né? Muitos falsos heresias, falsos mestres e falsos profetas vão enganar a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Então, um tempo terrível. Nós cremos num tempo de grande colheita, de muitas vidas se achegando a Cristo, né? Mas também tem esse tempo aqui que o amor que vai se esfriar de quase todos. Um tempo difícil, né? Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. O amor vai se esfriar da maioria da humanidade. Jesus falou, né, que o caminho é estreito, a porta é estreita, são poucos os que andam por esse caminho. Comparado com o caminho largo e espaçoso, são muitos que vão pela perdição e para a perdição eterna. O caminho é estreito, são poucos que acertam com ele, mas o final desse caminho, que é Cristo, é a vida eterna. Fica firme nesse caminho aí, traz muitos, ainda que enquanto é tempo, na época da graça aqui, podemos trazer muitas pessoas para Jesus, assim seja. Amém. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Vai ser salvo aquele que passar por isso aí, ficar firme. Olha, não fala aqui se aí vai ter arrebatamento, isso aqui, Jesus não dá essa... Então preparemos aí para esses tempos aí, né? E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. O evangelho do reino será pregado para todo o mundo. É o que está acontecendo hoje, para testemunho de todas as nações. E naquele tempo da tribulação, pelo menos aqui estamos no princípio das dores, nesse tempo, nós percebemos que o evangelho vai continuar sendo pregado, o evangelho do reino de Deus, por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Tem nações ainda que não, tribos, nações que ainda não ouviram o nome de Jesus. São milhares de povos que ainda não ouviram. Então o evangelho está sendo disseminado. Muitos dizem que nunca foi tão pregado o evangelho como na presente época agora, né? Mas ainda precisamos avançar mais. Tu estás preparado como testemunha de Cristo? Então virá o fim. Todo mundo tem que, todas as nações ouvirem o evangelho. Bom, vamos para o verso 15 aqui, olha só, vamos adiante. Não sei se alguém tem alguma pergunta, também pode perguntar, né? Tem mais aqui gente que entrou, Valdir, que bênção, né? Tem a Mônica Klein ali de Santa Clara, tem o Davi, meu filho, tá junto aí, também entrou. Outros aí entrando, todos bem-vindos, Eduardo Strohan, né? Aqui eu acho que é Esther, o Léo também está junto, que bênção. Vamos lá. Aqui nós vamos afunilar agora a grande tribulação, capítulo, verso 15. Quando, pois, vocês virem situado no santo lugar, olha só, uma linguagem profética, uma linguagem aqui de Jesus mesmo explicando, escatológica, né? Quando vocês virem situado no santo lugar,
O abominável da desolação que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, está muito claro aqui, né, amados? O santo lugar. Aqui ainda havia o templo de Jerusalém, depois ele foi destruído no ano 70. Nós não vemos aqui no ano 70 um cumprimento pleno, total dessa profecia aqui. Muita coisa aconteceu que está aqui, que também aconteceu no ano 70, já se cumpriu. Mas aqui, nós precisamos observar aqui, nós temos um tipo do anticristo, que é o Antíoco Epifânio, que fez um sacrifício a Zeus, um ídolo grego, pagão, lá no santo lugar, profanando o templo, né? E houve a revolta dos Macabeus, aquele período interbíblico, ano 100 e pouco antes de Cristo, né? Então, Daniel fala desse Antíoco Epifânio, esse personagem histórico, é um tipo do anticristo final, e nós vemos aqui Jesus falando para o futuro. Então, se não cumpriu plenamente no ano 70, nós ainda precisamos trazer isso aqui para o futuro, eu creio ainda para o futuro, mesmo 2000 anos passados. Quando, porém, vocês virem situado no santo lugar, deve ser o templo reconstruído, né? O abominável da desolação, que é o anticristo, que é a abominação desoladora, que é o sacrifício, a abominação dentro do templo, desoladora, uma abominação, uma blasfêmia, de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Bom, vamos lá para Daniel, se Daniel falou, Jesus está falando, citou Daniel como profeta, vamos dar uma olhada aqui, pelo menos num versículo ou dois aqui, onde fala do anticristo em Daniel. Veja só, 9:27, Daniel 9:27, eu vou ler resumidamente um versículo só aqui. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, com o povo de Israel, com os judeus. Nós estamos pegando isso aqui lá para ainda a última semana a ser plenamente cumprida no futuro. Firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, aqui que vem essa questão dos 3 anos e meio, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Ele vai, sobre a asa das abominações, virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Então fará cessar o sacrifício. É um pacto com os judeus que vai ser quebrado, e aqui começa realmente os 3 anos e meio finais da grande tribulação, que realmente é a grande tribulação, né? Depois disso aqui acontecer, ok? Quem lê entenda. Então, nós podemos ler também ainda Daniel capítulo 12, versículo 1, que diz assim, ó. Diz assim, fala aqui: e haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Esse é o tempo da angústia de Jacó. Angústia. Desde que existem nações naquele tempo, nunca houve um tempo igual. Então o mundo vai passar por uma grande tribulação, como já passou por outros momentos de tribulação. O povo de Israel também. Temos aqui no tempo de Antíoco Epifânio, 100 e poucos anos antes de Cristo. Temos aqui o ano 70, grande tribulação também para os judeus, né? Mas temos ainda uma tribulação, temos um período de tribulação. Nós podemos dizer que aqueles santos que vêm da grande tribulação do Apocalipse, nós podemos pensar ou restritamente nos 7 anos, ou podemos, de certa forma, cristãos passaram e passam nesse mundo por muitas tribulações. Nós já mencionamos aqui martírio, na época da igreja primitiva, martírio sob os comunistas, União Soviética, na China, martírio em várias situações, né? No mundo. Hoje também tem muita gente sofrendo por causa do seu testemunho, até o martírio. Muitas vezes nós vemos ali, por exemplo, há pouco tempo atrás, o Estado Islâmico, por exemplo, né? Cristãos egípcios, cristãos coptas, se não me engano, foram martirizados, também mortos por Estado Islâmico. Então o islamismo é outro perseguidor muito forte, muito forte da igreja do Senhor, do povo de Deus e dos judeus também. Então nós vemos o espírito do anticristo operando contra israelitas, contra judeus e contra a igreja, a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo também. Aqui nós estamos entrando nos 3 anos e meio finais da grande tribulação. Então há recomendações aqui de pressa para
fugir dessa grande tribulação. Veja só, essas situações aconteceram lá no ano 70 também. E nós cremos também na semana final, também, de certa maneira, quem sabe mais especificamente para judeus aqui, quem sabe, se a igreja gentílica ainda vai estar aqui, vai ser arrebatada, quem sabe. Estou falando assim, né, ser arrebatada no meio da tribulação, ou no início dessa parte final da tribulação. Alguns creem lá no fim da tribulação, mas tudo bem, vamos indo aqui. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, verso 16. Quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa alguma coisa. Disse que cristãos, mesmo cristãos aqui no ano 70, realmente fugiram para os montes quando da invasão dos romanos, né? E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa, por causa da perseguição. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Situações normais da vida, mas que podem dificultar ainda mais o sofrimento, né? Naquele tempo de angústia mesmo. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. E no sábado aqui, talvez por causa do sábado judaico de descanso, né? Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. E nunca jamais haverá. Muitas coisas se cumpriram no ano 70. Alguém podia dizer que já foi no ano 70, mas nós cremos ainda nessa semana escatológica dos 7 anos, e aqui os 3 anos e meio finais, até a vinda de Cristo. Por quê? Porque claramente a volta do Senhor Jesus ainda não se cumpriu. Outro dia eu fiquei lendo alguma coisa sectária, errônea, de que Jesus já teria voltado. Já teve cristãos que pensaram isso, né? Por exemplo, as testemunhas de Jeová, se estudarmos mais de perto, eu acho que chegaram a afirmar que Jesus voltou em 1914, 1918. Então, tem muita coisa nesse sentido. Alguns estavam dizendo que... E recentemente eu vi alguma coisa na internet em que Jesus já voltou, mas aí é uma heresia porque nós vamos ver aqui, todo olho verá, como o relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Oriente. Vai ser um acontecimento assim indiscutível e poderoso, né? Jesus voltará visivelmente, como ele mesmo profetizou. Então, alguns já marcaram data para a volta de Jesus, ano tal, dia tal, e não aconteceu. Então, esse é um tipo de erro que nós precisamos estar preparados para todo momento, mas é um tipo de erro que nós não devemos fazer. Não devemos fazer porque Jesus disse, quanto àquele dia e hora, nem ele mesmo aqui, humanamente, sabia, senão somente o Pai, a quem está reservado esse dia, né? O dia da sua vinda, aleluia, o saber desse dia. Nós podemos estar assim, precisamos estar discernindo as épocas, os tempos, e precisamos estar preparados, né? Orem para aquele dia, já li isso aqui, verso 21, porque nesse tempo, grande tribulação, verso 22, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Tão grande a tribulação, a perseguição, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Estejamos entre os escolhidos. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ele está ali, não acreditem que Jesus está ali, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais, até sinais e prodígios da mentira, conforme o falso profeta, né? Para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha aí, os próprios eleitos precisam cuidar, nós precisamos cuidar, porque o discernimento espiritual nesses últimos dias vai ser muito importante. O discernimento para não ser enganado. Eis que vos tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês, eis ele está no deserto, não vá lá. Ou se disserem, eis está aqui no interior da casa, não acreditem, porque assim... Por quê? Porque não é natural assim a vinda do Filho do Homem, né? Nós tivemos a primeira vinda, que ele subiu num jumento, humildemente entrou em Jerusalém, foi açoitado, foi crucificado, ressuscitou, sim, maravilhosamente, mas aqui a segunda vinda, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Ou seja, quando a coisa estiver madura, tiver um cadáver, ali vem os abutres, né? Os sinais, então aí acontece. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá.
a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todo fecha com Apocalipse, que nós lemos esse dia, Apocalipse capítulo 1, verso 7. Todos virão até quantos o traspassaram, a terra se lamentará. Fecha também com Zacarias, que nós lemos, né? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória sobre as nuvens. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma e outra extremidade dos céus. Vai reunir o seu povo, os fiéis a Deus naquele tempo ali, recolhendo, né, a igreja, ou os crentes aqui, o Israel também, né, que crê, nos indica que o texto serão recolhidos até a extremidade dos céus, e enviará os seus escolhidos, o seu povo que está ali no dia da segunda vinda, ok? Depois nós vamos, a parábola da figueira, não vamos ler tudo isso aqui agora, tá? Não vou ler tudo isso aqui agora. Fala se podemos a figueira assim comparar com a restauração de Israel, mas eu quero pegar, finalizando, já estamos um bom tempo aqui, vamos indo para os finalmente, só um apêndice ainda no capítulo 25, vamos pegar o julgamento das nações, tá? Na ocasião da segunda vinda de Cristo, o julgamento das nações. Verso 31, capítulo 25. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, olha só, como nós estávamos vendo aí, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Os anjos vêm com ele. Outro dia nós falamos dos santos que vem com ele, pode ser a igreja que vem com ele. Aqui fala os anjos, né? Se assentará no trono da sua glória, num julgamento. Todas as nações serão reunidas em sua presença. Aqui, por ocasião da segunda vinda, a vitória sobre o anticristo, na batalha de Armagedon, né? E também temos o julgamento das nações. Todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, de acordo com as nações. E nós vemos aqui, de acordo com as pessoas e as nações, cuidaram dos discípulos dos seus pequeninos, os discípulos de Cristo, judeus e cristãos, crentes em Jesus, né? Ou se maltrataram os seus irmãos, porque Jesus vai dizer, quando vocês cuidaram de mim, me visitaram, e aí vão perguntar, não vou ler todo o texto aqui, vão perguntar, mas quando nós fizemos isso contigo, cuidamos e te visitamos, demos de comer. Jesus diz, quando vocês, nações, fizeram isso aos meus pequeninos, os meus seguidores, meus irmãos, eu creio assim, vamos colocar judeus e cristãos, né, pode ser os irmãos naturais de Cristo, que precisam também crer em Jesus Cristo para serem totalmente salvos, né? Meus irmãos, aqueles os seus seguidores, né? Vocês, na verdade, fizeram isso para mim. E quando fizeram mal, me maltrataram, não me visitaram, não me deram um copo de água para beber, me perseguiram, vocês fizeram isso aos meus irmãos, aos meus pequeninos, fizeram isso para mim. Então, o julgamento das nações será de acordo com isto, né? E ele dirá, verso 34, o rei dirá aos que estiverem à sua direita, que são aqui comparadas às ovelhas, esses que trataram Jesus bem e seus seguidores bem. Venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque é assim, amados, quando tu abençoa o profeta, tu vai receber o galardão do profeta, né? E quando tu recebe o galardão do profeta, eu creio também vai receber a fé que o profeta transmite, a fé do profeta. Por isso nós precisamos abençoar aqueles que seguem a Jesus, né? Nos abençoar uns aos outros e serem esses abençoados. As pessoas que abençoam se tornam amigos dos cristãos, também vão receber essa fé e podem entrar no reino. Venham benditos de meu Pai, que palavra maravilhosa, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, o reino de Cristo está preparado para as nações, né, obedientes entrarem. E depois nós vimos aqui, verso 41, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, os cabritos, os incrédulos, né? Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Aqueles que não trataram bem os filhos de Deus
não trataram bem Jesus, os filhos e os seus discípulos, os irmãos de Cristo, os filhos de Deus, os pequeninos ali que ele fala, né? Então vejam, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, um reino literal na terra. Estejamos entre aqueles que reinam com Cristo, né? Ou já estão reinando nos céus, na terra, com o corpo glorificado, como eu falei ontem, ressuscitado, e essas nações reinar com essas nações, com Cristo, né? E esses outros, então, os cabritos, que terrível, né? Temos de um lado um reino preparado desde antes da fundação do mundo para aqueles que obedecem o Senhor, e temos aqui para os perdidos, as nações que não quiseram seguir a Cristo, né? Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno. Preparado, não foi preparado para o ser humano, para o fogo eterno. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, mas aqueles que resistem, que insistem em não seguir a Jesus, esse é o lugar que também lhes cabe, né? Deus quer que mas lembremos sempre, Deus quer que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por isso nós temos que pregar o evangelho e ganhar mais pessoas para Jesus, para escapar aqui dessa condenação aqui, para essas nações que não lidaram bem com Jesus e com o seu povo, com os seus seguidores. Que coisa tremenda, amados, o julgamento das nações. Vamos orar? Que bênção, né? Quero saudar mais uma vez aí o Fernando Freire também, a Cris está aí também acompanhando, e outros que a gente já citou aí. Que bênção, talvez algum, né? E o Jaime está ali também. Todos bem-vindos aí, que legal. E assim a gente está encerrando essa série desses estudos. Você tem todos eles aí no meu Facebook, no Instagram aqui, ou no YouTube. No YouTube da Comunidade Cristã tem todos os estudos ali. Eu espero que tenha sido proveitoso para ti, não só como conhecimento, mas como esperança. Vamos lembrar, né? A qual a coroa da justiça, Paulo diz, vai me dar para mim, está guardada para mim e a todos quantos amam a sua vinda, a vinda de Cristo. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra, por esse capítulo, Mateus 24, que nós lemos uma parte, também o 25 do julgamento das nações, esperando a tua vinda. Jesus, nós queremos ser verdadeiros no ensinar a tua palavra, sem confusão, sem contenda, mas com esperança. No dia da tua vinda, Senhor, não querendo dar resposta para todas as questões, mas vendo a tua palavra como consolo, palavra profética, como fortalecimento também para dias de angústia, dias de provação, dias de perseguição, quando tiver, e aqui nós vemos profeticamente que haverá tempos difíceis, Deus, e também esse tempo dessa pandemia. Livra cada um da morte, livra cada um dessa enfermidade, Senhor, desse vírus, Pai, que tenhamos vitória, Senhor, a nível mundial, a nível nacional, regional, estadual, regional, na cidade aqui. Guarda as famílias, guarda a igreja, guarda, Senhor, e prepara as nações para o dia da tua vinda, Senhor, também para uma grande colheita agora, pessoas se abrindo para o evangelho, e cada um que está nos ouvindo, cada um que está recebendo, possa ser uma testemunha viva e ungida no poder do Espírito Santo para levarmos o teu evangelho adiante, em nome do Senhor Jesus. Um abração para todos aí, Deus te abençoe, amado.